Muito bom dia, sejam bem-vindas ao nosso estudo para mulheres e hoje nós iremos falar nessa série de mensagem Conhecendo as Mulheres da Bíblia sobre Raabe. Tudo bem, meninas? Tudo bem? Como estamos? Bom dia, bom dia, bom dia. Como estamos? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Eita glória! Como estamos? Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Como estamos? Como vocês estão? Hoje é o dia É hoje que é o Dia Internacional da Mulher? É amanhã, né? É amanhã. Bom dia, Carla. Bom dia, Cíntia. Bom dia, mames. Gente, a minha mamãe tá aqui. Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Neneca. Muito provável que entrou. Eita, isso aí. Isso aí, Gleice. Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Andréia. Bom dia, meu povo. Como estamos? Tudo bem, meninas? Como estamos? Ah, Jesus. Hoje nós vamos aprender sobre mais uma mulher incrível. E eu tenho certeza que vai falar poderosamente com todas vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Já estou usando minha camiseta nova que eu ganhei sábado. Lá na Getsemane. Gente, que coisa mais linda. O amarelo, a cor da alegria. Um riso, né? Um sorriso bem lindo. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bom dia. Ai, Senhor. Bom dia. Glória a Deus. Meninas. Semana aí das mulheres. A gente precisa ser celebrada todo dia. Vocês concordam comigo? Meu Deus. Gente, existe uma força na mulher que ela não tem noção. Não tem noção da força que nós temos. A gente passa cada luta. E tamo aí firme e forte. Meu Deus. E Yara, tudo bem? Bom dia, como vocês estão? Ó, aqui o aviãozinho. Manda para suas amigas, porque hoje, semana passada, foi uma benção, né? Tô bem, Priscila. Muito obrigada. Espero que você também esteja bem. Olá, Júnia, tudo bem? Feliz Dia das Mulheres para você também. Então, é assim... Semana passada nós falamos sobre a mulher de Ló. Foi um estudo poderoso, foi um estudo assim de rasgar a nossa alma. E hoje vão bater os tambores. E sobre quem que nós iremos falar? Meninas, hoje nós iremos falar sobre Raabe. Estão preparadas? Estão preparadas? Já deixa aí sua Bíblia aberta em Josué capítulo 2, mais um minutinho, e nós vamos orar para a gente começar o nosso estudo, tá bom? Hoje nós iremos falar sobre Raabe. Gente, manda essa live para as amigas aqui, o aviãozinho, ó, se você clicar nesse aviãozinho, você escolhe todo mundo que você quer enviar, tá bom? Gente, obrigada, também gostei do amarelo. Deixa o rosto da gente mais claro, mas tá de boa. Eu gosto do lilás, vocês sabem, né? Do violeta, do marsala. Gente, aqui tá cheio de pernilongo, meninas do céu, santo Deus. Vamos lá, vamos orar pra gente começar nosso estudo, que hoje vai ser uma bênção, como tem sido toda semana. Eita Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã, de aprender a tua palavra. Fala conosco, Deus querido, porque nós queremos te ouvir. Deus, que a tua palavra ela vem encontrar lugar em nosso coração. Tira, Senhor, as ervas daninhas, tira tudo aquilo que nos impede de ter uma vida consagrada, uma vida entregue ao Senhor. Deus, nós queremos experimentar o melhor do Senhor. Fala conosco, Deus, através da tua palavra hoje. Encontra, Senhor Jesus, os corações. É o que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meninas? Bom dia da Itália, tudo bem, Leide? Bom dia, bom dia. Olha, meninas, vou aqui desligar os comentários.
E se você tem oportunidade, pega aí teu caderninho. Já falei que esses estudos, principalmente esses de mulheres, você depois pode dar aí, ó, no seu grupo de mulheres, você pode na sua célula, enfim. E hoje, né, como eu falei para vocês semana passada, nós iríamos tirar um tempo para estar estudando através de uma série de mensagens, né, de estudo a respeito das mulheres da Bíblia. Nós temos muito que aprender com elas. Sim, nós conheceríamos a respeito dessas mulheres e nós traríamos uma aplicação pessoal para todas nós, dessas mulheres. Semana passada nós falamos a respeito da mulher de Ló e hoje nós iremos estar falando sobre Raabe. E o que nós temos para aprender com essa mulher? Muita coisa, muita coisa. Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, nós vamos ler do verso 9 ao 11. Bom dia, meu amor. Meu marido me dando um bom dia aqui, muito especial. Josué capítulo 2, nós vamos ler do verso 9 ao 11. Vamos lá? Que diz assim: E lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração. Gente do céu, presta atenção que a mensagem de hoje, meu Pai amado, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Amém? Vamos lá? Meninas, olha só. Nós sabemos que existem pessoas que parece que elas foram privilegiadas desde o ventre da mãe, né? Tem certas famílias, tem certas mulheres que quando nós olhamos, nós falamos assim, gente, fulano é privilegiado, né? Fulano teve sorte na vida. Ah, fulano Enfim, são aquelas pessoas que você olha e tiveram a felicidade em nascer em uma família estável, pessoas que tiveram a felicidade em nascer em um berço de ouro, em uma família bem-sucedida ou uma família de grande renome. Então, quando nós nos deparamos com esse tipo de pessoas, nós definimos como pessoas de sucesso. Porque, meninas, a gente tem essa tendência de relacionar sucesso a famílias a mulheres que tiveram uma caminhada brilhante, né? A verdade é que realmente nós temos essa facilidade de relacionar virtude. Presta atenção, presta atenção. Se você está ouvindo essa mensagem, em um momento você está fazendo muita coisa, ouça, mas depois tu vai voltar aqui e vai ouvir. Porque essa palavra vai ser um divisor de água na sua vida, presta atenção. Então, nós temos facilidade de relacionar virtude, valor, importância a bem materiais, a sobrenome, as oportunidades que nós tivemos nas nossas vidas, de qual berço que nós viemos, de qual família, né? De qual família que nós nascemos. Nós fechamos o conceito, esse conceito de sucesso, de valor, de uma mulher de sucesso, de acordo com essas referências que nos foi deixadas e determinadas pela sociedade. É ou não é? Mas deixa eu te falar uma coisa. Virtude não necessariamente vem de um berço, mas virtude, presta atenção, é um conceito, meninas, que se remete a uma conduta de uma pessoa. É a sua excelência moral. Então, virtude não está relacionada à posse, não está relacionada às oportunidades que você teve na vida ou que você deixou de ter, não.
Virtude, ele está relacionado literalmente à conduta do ser humano, à sua excelência moral. Ou seja, não se resume em ter, mas sim em ser. Novamente, virtude não se resume em ter, mas sim em ser. Ou seja, qualquer um pode ter. Se você trabalhar, minha filha, se você pagar um preço, estudar na madrugada, pegar serviço de manhã, de tarde, de noite, você pode ter qualquer coisa. Mas ser está relacionado às escolhas que nós fazemos. Ser, ter virtude, está relacionado às posições que nós tomamos nas nossas vidas, às escolhas que nós fazemos, às decisões que nós tomamos, aquilo que a gente decide se corromper ou não corromper, se sujar ou não sujar. Então, preste muita atenção nisso. Mas a verdade é que não é assim que o ser humano vê, né? Ah, pastora, tudo isso que você está falando é muito bonito, mas não é assim que a sociedade vê, não é assim que o homem vê. Porque hoje o nosso valor, ele é atribuído pelo que nós temos, pela posição que nós alcançamos. E é nesse momento, meninas, que eu amo a Deus. É nesse momento que eu amo a Deus e que eu amo a palavra dele, porque os seus conceitos não são baseados em conceitos humanos. A matemática de Deus não funciona como a matemática do homem, porque Deus, ele é capaz de fazer do nada, sabe o que é nada? Sabe aquilo, gente, sabe o que é nada? Sabe o que é podridão? Sabe o que é que você olha e fala assim, isso aqui não tem jeito, isso aqui não tem como mudar. Então, Deus, ele é especialista, ele pode fazer do nada um tudo, da desonra uma honra. Mas tudo dependerá da posição que eu e você vamos tomar diante da vida. Sim, sim. Sabe por quê? Porque quem faz a escolha é você, não é Deus, não. Pare de responsabilizar Deus por escolhas e decisões e posicionamentos que você tem que tomar. Então, Deus faz sim, do nada, um tudo. Mas, menina, vai depender das posições, das escolhas e decisões que você vai decidir tomar diante daquilo que está sendo proposto. Sabe, olha, todos os dias você que está me ouvindo tem a oportunidade de mudar o curso da sua vida. Todos os dias. Todas nós podemos passar de um estágio de decadência para um estágio de honra. Se nós nos posicionarmos diante de Deus do que está sendo proposto para nós neste momento e permitir que Deus faça as obras em nossas vidas, minha filha, tu pode ser uma mulher, uma grande mulher de Deus, uma grande mulher de Deus, porque o segredo do nosso sucesso, o segredo do nosso crescimento depende do quanto você está disposta a permitir Deus trabalhar em você. Porque muitas vezes quando Deus começa a trabalhar em nós, sabe o que tu faz? Igual um menino birrento, mas não bate o pé e não aceita mudar. E para isso, a minha pergunta para você é, o que é que você seria capaz de fazer? Aonde você seria capaz de ir? O que é que você teria coragem para fazer, para renunciar, de se comprometer para alcançar as mudanças que você deseja? Para chegar neste lugar que você anseia. E é esta pergunta que você precisa fazer para você agora, para que chegar no final deste estudo você vai falar assim, meu Deus, nada vai me parar agora, chega. Eu vou tomar as decisões e as posições que eu preciso para a minha vida. E para isso, nós teremos uma grande protagonista hoje no nosso estudo, que é a conhecida prostituta Raabe. Sim, prostituta Raabe. Então vamos lá, meninas, vamos estudar um pouquinho sobre essa mulher e ver o quanto que nós podemos aprender com Raabe. Pois é uma história muito conhecida por todas nós. Talvez muitas daqui, quando ouviram Raabe, saíram do estudo porque eu já conheço. Deus vai te surpreender, porque a palavra dele se faz nova todas as vezes que é aberta e falada.
Então, Deus vai falar com você sim. Eu sei que é uma história muito conhecida por todas nós e riquíssima em conteúdo. Daria pra gente ficar aqui, ó, semanas estudando só sobre Raabe, porque Raabe é exatamente o exemplo de que a graça de Deus não respeita limites. Eita glória! Não respeita limites. Que por causa da sua coragem, por causa da sua ousadia, de uma idólatra e miserável e prostituta, ela se transformou em uma mulher de honra. Hoje eu vou fazer minhas unhas, tá, meninas? Não estranha não, hein? Pelo amor de Deus, tá parecendo unha de gavião. Mas enfim, voltando aqui. Literalmente, a graça de Deus não respeita limites. E então Deus pega uma mulher que é totalmente rejeitada pela nossa sociedade até os dias de hoje. Uma mulher que tu vai ver na rua e vai falar assim, ah, isso aqui não tem mudança não. Pois é, uma mulher idólatra, miserável e prostituta. E deu a ela a oportunidade de conhecê-lo e ainda de pertencer ao seu povo, que é o povo escolhido. Você tem noção do que é isso? Você tem noção? Uma só atitude, determinação, foi capaz de mudar toda a história daquela mulher. E não somente isso, a história da sua vida. Ei, presta atenção numa coisa, quando você se posiciona para viver uma mudança na sua vida, o extraordinário de Deus, quando essa transformação chega, ela não impacta somente a sua vida, ela também transforma toda a sua família, transforma todos aqueles que estão inseridos no seu contexto. Você tá aí, ó, reclamando da sua casa, você quer que muda muita coisa? Mude você. Seja você impactada por Deus e você vai ver o impacto que isso terá em todos aqueles que estiver ao seu redor. Porque pela a determinação, a atitude, a coragem dessa mulher trouxeram resultados não somente para a sua vida, mas salvação para toda a sua família. Vamos aprender do contexto sobre ela? Presta atenção, meninas. Com a morte de Moisés, Josué, ele assumiu a liderança do povo de Deus. Josué era um líder que tinha visão, um líder totalmente temente a Deus e a sua palavra e principalmente ele acreditava nas promessas de Deus. Então, abrindo um parênteses aqui, tem muita líder que está me ouvindo aqui, que é uma mulher de visão, é uma mulher de Deus, é temente à palavra do Senhor, é temente ao Senhor, mas as lutas fez ofuscar as promessas de Deus na vida dela, que Deus já liberou, tá batendo aí em conflito com a realidade, com a luta que ela tá vivendo. Então, preste atenção nisso, alinha aí essa sua visão com a promessa. Então, diante de toda aquela realidade de deserto, meninas, um líder, assim, daqueles como Moisés tinha morrido, e Josué se vê e fala assim, meu Deus. Mas ele cria nas promessas de Deus, que principalmente Deus daria a eles a terra prometida. Mas só que tem que, para ele chegar lá, para ele chegar nessa terra, eles teriam que passar por Jericó. E no meio desse tempo, né, é interessante porque se você pegar para estudar a palavra, você vai ver que todas as outras terras os israelitas eles conquistaram. Mas só que tem que Jericó, Deus não mandou eles conquistarem Jericó. Deus mandou eles destruírem Jericó. Era para destruir. Então, diante da palavra que ele tinha de Deus a respeito de Jericó, o que Josué faz? Nesse tempo, ele manda 2 espiões. Ele envia 2 espiões para observar a terra. Totalmente diferente de Moisés, que mandou 12, e ele era um daqueles, e ele viu que não deu certo essa ideia, porque voltaram o povo com o coração todo dividido. Ele mandou somente 2 espiões para ir observar a terra. E é bem aqui que se inicia a história de Raabe. Nós não temos muitos detalhes a respeito de Raabe, mas Raabe, nós sabemos, né, o que a Bíblia entrega para nós, é que Raabe acolheu esses homens em sua casa. Só que tem que estudiosos, quando você vai estudar, eles dizem que a sua casa, e faz sentido devido
a Bíblia dá pontos específicos dela colocar aquele tecido na janela pelo lado de fora, ou seja, dava para o lado de fora das muralhas, que era onde eles iriam ver, né, aquele fio, aquele tecido amarrado para trazer livramento para a casa dela. Enfim, então estudiosos dizem que a casa de Raabe, ela ficava localizada bem em cima do muro de Jericó. Eu creio que ela deveria ter uma visão muito privilegiada, tanto da cidade pelo lado de dentro, como pelo lado de fora. Então, o que se crê é que a sua casa fosse uma forma de hospedaria. Então, por isso que ela recebeu aqueles homens ali. Não foi porque, que homens bacana aqui, vem dormir na minha casa. Não, meninas. A casa dela era como uma forma de hospedaria. E assim que ela recebeu aqueles homens, Raabe, ela percebeu que aqueles homens eram diferentes daqueles que costumavam a frequentar a sua casa. E foi bem ali quando ela percebeu que aqueles homens vinham de Israel, ela viu ali na mesma hora uma oportunidade de mudar a sua vida para sempre. Tudo por causa daquilo que ela tinha ouvido falar a respeito de Deus. Presta atenção. Aperta o cinto que agora a gente vai começar, minha filha, a pegar voo. Então, preste bem atenção. Meninas, quando nós olhamos para as mulheres do século XXI, esse século nosso, nós percebemos como que uma sonolência, uma preguiça espiritual tem invadido os nossos templos. Presta atenção. É impressionante como que uma sonolência espiritual, uma preguiça espiritual tem invadido os nossos templos. Nos falta coragem, nos falta disposição, nos falta foco, nos falta determinação, sabe? Para que a gente venha lutar pelas mudanças, pela vida com Deus que a gente deseja ter. Então, é interessante porque o problema em si não tem sido desejar uma mudança. Porque se você conversar, gente, ontem mesmo é o meu dia de atendimento. Eu fico o dia inteiro na igreja atendendo mulheres. E a palavra que elas têm para mim é: eu quero mudar. Pastora, eu quero mudar, eu quero viver uma mudança. Só que tem que o problema em si não é desejar a mudança. Porque todas nós queremos mudar. O problema é estar disposta para viver a mudança. Porque mudar dá trabalho. Dá muito trabalho. Então, o problema em si é esse. É nós estarmos dispostas a viver uma mudança. Nós vivemos em um tempo de conformismo. Nós vivemos em um tempo de conformismo e isso faz com que nós venhamos a nos adaptar com facilidade à nossa condição atual. Tem mulheres que se acostumaram com seu sofrimento. Tem mulheres que se acostumaram com a vida que levam, com a realidade dela. É muito fácil eu me adaptar a essa condição que eu estou hoje. Então, nós queremos mudança, mas dá preguiça. Mudar da preguiça, porque é sempre melhor, eu sempre falo isso, é sempre melhor eu lidar com a mulher que eu sou hoje do que eu ter que lidar com uma mulher, uma nova mulher que eu terei que me transformar, na qual eu nem conheço ainda. E quando você olha para você, você fala assim: eu me conheço, eu conheço as minhas fraquezas, as minhas debilidades, ou seja, é melhor eu permanecer dentro do meu casulo, dentro dessa minha vidinha, do que eu ter que lidar com essa mulher que eu vou ter que me tornar, essa mulher que eu vou ter que ser. Por quê? Porque você vai ter que confrontar essa mulher que está quietinha dentro de você. Você vai ter que confrontar essa mulher que está dormindo dentro de você. Essa mulher que está na inércia. Então, minha irmã, é muito fácil. Só que eu preciso falar algo para vocês aqui que está me ouvindo hoje. Meninas, você nunca chegará ao patamar que você deseja, a transformação que você deseja lidar, se você não lidar com a mulher que você é hoje. Por mais que doa, você não tem como. Não tem como. Então,
Quando nós voltamos para Raabe, você vê que Raabe, ela conhecia a sua realidade, menina. Ela não fazia de conta que ela não sabia quem ela era, não, igual muitas de nós faz, sabe? Não. Raabe, ela conhecia a sua realidade, ela sabia de onde que ela vinha, só que tem que ela gerou em si convicções. E em 3 pontos aqui nessa mensagem, essa mulher se focou. Então, ela sabia de onde ela vinha, a casa dela era uma forma de hospedaria, onde homens tinham todo o serviço que eles pudessem imaginar, né? Ela era uma prostituta, o trabalho dela era se dormir com homens, então ela conhecia a sua realidade, ela conhecia de onde vinha, ela conhecia o seu passado, porque o seu passado era mais real e presente do que ela imaginava. Só que tem que quando ela viu aqueles homens de Deus, ela se focou em 3 convicções que ela colocou para dentro de si e ali ela se focou. E presta atenção, olha que interessante, gente, presta atenção. Olha que interessante. A sua condição atual, que era uma vida promíscua, de prostituição, não lhe dava garantia de mudança, dava? Porque para nós, garantia de mudança é aquela mulher que está dentro de uma faculdade, que está aí, ó, vendendo bombom nas ruas para pagar a faculdade, que acorda 4 horas da manhã, tem que trabalhar e do trabalho vai para a faculdade, fica até meia-noite, tem que fazer os seus... Enfim, nós vemos a nossa condição atual, o que a gente está fazendo como oportunidade de mudança. Quando você olha para a vida de Raabe, a condição atual dela não lhe dava garantia de mudanças. E muito menos um futuro melhor. Não tinha aquela questão assim, ai, sabe, eu tô aqui pagando um preço, mas eu vou ter um futuro melhor, eu vou ter algo de Deus lá na frente. Não, meninas. A condição dela atual não garantia a ela nenhuma oportunidade de mudança e não garantia a ela nenhum futuro melhor. Só que tem que as convicções que foram geradas no coração dessa mulher passou por cima daquilo que era concreto. As convicções que essa mulher estabeleceu dentro dela passou por cima daquilo que era padronizado. Porque ela sabia que lugar de prostituta era na zona e não no meio de um povo sagrado, de um Deus. Só que tem que ela não permitiu que essa condição dela impedisse com que ela visse, com que ela desejasse uma mudança. Então, ela gerou convicções. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é convicção? Hein? Eu creio em Deus. Eu creio que as coisas vão mudar. Eu creio que as coisas vão acontecer. Deixa eu te perguntar novamente. Você sabe o que significa convicção? Meninas, convicção significa uma crença ou uma opinião firme a respeito de algo. Só que tem que presta atenção, essa crença, essa opinião firme a respeito de alguma coisa, ela é baseada ou em provas ou em razões íntimas. Presta atenção. Então, para que uma convicção seja gerada no seu coração, igual, eu tenho convicção que isso vai dar certo, ou seja, essa opinião firme que você tem a respeito de uma coisa, ela foi gerada dentro de você ou através de provas, porque você viu ali e falou, não, eu tenho certeza que isso vai acontecer, ou razões íntimas. É muito fácil você criar convicções a partir de provas, porque contra provas não há argumentos, é ou não é? Então você vê as provas, você acredita. Outra coisa é você criar uma convicções a partir de razões íntimas. A sua razão, ela é íntima, ela é tão firme, ela é tão verdadeira que você não precisa de provas para que isso aconteça. Então, e é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje, nesta manhã. Porque além de Raabe não tinha provas concretas, ela só tinha ouvido falar a respeito de coisas que Deus tinha feito, mas ela gerou razões íntimas que ela não precisava das provas.
ela simplesmente creu. Então, a sua crença, a crença de Raabe foi estabelecida em razões íntimas que foram suficientes para se tornar reais a sua crença no Deus de Israel. E eu quero falar com vocês, anota aí, sobre 3 convicções que nós precisamos gerar em nós, baseadas nessa história de Raabe, para que a gente possa viver essa transformação que desejamos passar. Essa mulher de Deus que você deseja ser e essas mudanças que você deseja experimentar. Primeira convicção: o Senhor lhes deu essa terra. Você percebe aqui que no verso 9 ela diz assim: bem sei. Gente, eu tô falando com vocês, presta atenção. Bem sei, ou seja, ela tá falando dela, que o Senhor vos deu essa terra. Opa! Deixa eu fazer você pensar. Gente, olha, presta atenção. Deixe-me fazer você pensar. Como pode uma mulher naquela condição, numa vida de pecado, ter uma sensibilidade e certeza de que Deus entregaria Jericó nas mãos dos israelitas? Como? Lembra que eu te falei que a condição atual, às vezes a gente olha e fala assim, daqui não vai sair nada? Pois bem, agora me diga como que uma mulher na condição dela tem uma certeza, uma convicção, uma sensibilidade de que Deus entregaria Jericó nas mãos dos israelitas. Meninas, olha para você ver o contraste. Durante toda a peregrinação do povo de Deus, nós vemos constantemente o que predominava no meio do povo de Deus? Incredulidade. É ou não é? Incredulidade. Gente, o povo viu maná, o povo viu abrir o mar vermelho, o povo viu, mesmo eles tendo provas concretas. Quantas de vocês têm provas concretas e mesmo assim não tem convicção de que Deus vai mudar esta realidade? O povo de Deus no deserto tinha provas concretas do poder de Deus. E mesmo assim, diante de dificuldades, o que predominava na vida deles era a incredulidade. Ali, no meio do próprio povo de Deus, haviam pessoas que duvidavam dessa possibilidade que Deus daria a terra prometida para eles. Mas uma mulher que não tinha provas, meu Deus do céu, que não tinha provas concretas, uma mulher que não fazia parte do meio do povo de Deus, acreditou. Ela creu, ela teve convicção, mesmo ela não tendo provas concretas, mesmo ela não tendo experiências com o Deus de Israel, mesmo ela não tendo um líder para ensinar a respeito de Deus ou rituais religiosos, ela creu. E o povo que tinha provas de que Deus era soberano e poderoso, que ouvia a respeito de Deus, duvidava que Deus entregaria a terra para eles. Meninas, Raabe acreditava mais na intervenção divina a favor dos israelitas do que eles próprios. Deixa eu falar uma coisa para você. Como é que você, que está aqui, que tem muitas provas a respeito de Deus, que ouve a respeito de Deus, como que você, que está sentada aí numa igreja toda semana, vai alcançar voos, vai viver uma transformação da parte de Deus, vai ver um milagre, o sobrenatural acontecer na sua vida, se tudo que predomina em você, quando você está diante de desafio, de lutas, de problema, é a dúvida. Tem um estudo aqui, gente. Gente, eu tô subindo os estudos pro YouTube para você poder estudar, porque lá no YouTube você pode parar, ouvir de novo, voltar, ouvir de novo. Tá subindo lá. Eu tenho um estudo aqui sobre fé e dúvida. Como que você me diz, você que é uma mulher que tá na igreja toda semana, que tem provas concretas, porque Deus já fez muita coisa na tua vida, quando tu tá de frente para uma tentação do capeta, quando você tá de frente pelas bandejas de Satanás, quando você está diante de uma luta, de uma dificuldade, de um problema, o que predomina em você é a dúvida.
é a dúvida. Você diz querer que Deus salva, você diz crer que Deus cura, que Deus liberta, mas da sua boca só sai palavras de murmuração. Só palavras torpes, que não vai dar certo, que você tá cansada, que isso não dá pra mim, porque eu não aguento mais, porque eu vou surtar. Meu Deus, onde é que estão as suas convicções? Onde é que estão as suas convicções? Você crê no que o jornal diz, você crê no que os médicos dizem, você crê nas mentiras de Satanás, mas você não tem convicção naquilo que Deus diz. Deixa eu falar uma coisa para você. Ir ao culto, ir à igreja e se dizer fazer parte do povo de Deus não te garante mudança e transformação nenhuma. Lembra do povo? Vivia na religiosidade e na hora que era para crer que Deus daria a terra prometida, os abençoados só murmuravam. Deixa eu te falar uma coisa, dizer que é crente, dizer que vai na igreja, não garante mudança não, gente. Não garante transformação não, porque tudo dependerá da posição que você se encontra que te permite ver Deus. Não, preste atenção, da posição que você se encontra e permite ver Deus. Não é da sua condição que você está vivendo. Minha filha, se eu for movida pela condição que eu estou vivendo, pelas lutas que eu passo, eu tô no sal. Eu tô no sal. Tem 4 anos que eu espero respostas de Deus. Tem coisas que eu desejo viver. E quando eu olho, eu falo, Deus, parece impossível. Então, se você for movida pela condição atual, as suas convicções vão ser totalmente abaladas. A minha pergunta é para você, qual a posição que você se encontra que permite você ver Deus? Qual? Então, é interessante que eu já falei aqui outras vezes a respeito dessa ilustração, mas para mim não tem ilustração melhor para você entender o que eu quis dizer a respeito de posição com Deus, a não ser essa. Quantas vocês já ouviram falar daquela ilustração do filho que vira pro pai e fala assim, pai, qual é o tamanho de um avião? Aí o pai olha pro céu e fala assim, meu filho, olha para aquele avião. Aí tava passando um avião lá no céu. Ele falou assim pro filho, qual que é o tamanho desse avião? Ah, pai, o tamanho desse avião é desse tamanhozinho. Aí o menino colocava assim o dedinho pequenininho. Ah, é? Então tá, vem cá, entra aqui no carro. Colocou o menino no carro, foi lá no aeroporto, perto da pista do avião e falou assim, meu filho, qual é o tamanho daquele avião? Nossa, pai, ele é desse tamanho, né? Tô tentando aparecer aqui na tela. Enorme. Pois bem, meninas, de qual posição você tem visto Deus? Qual a posição que você se encontra que permite você ver Deus? Você o vê a partir de relatos bíblicos? Você vê Deus a partir do que ele fazia lá no passado? Das histórias que contavam a respeito dele? Ou seja, você vê um Deus distante ou você vê Deus hoje, aqui, de perto? Um Deus que você busca todos os dias e fala, Deus, eu creio, eu tenho essa convicção. Ela disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Convicção. Deus vos deu essa terra. Não importa se eu moro num prostíbulo, eu sou uma prostituta, mas eu creio que Deus já os entregou essa terra. Meninas, você precisa ter convicção. Se você não tiver convicção, você será engolida pela sua realidade. Segundo ponto, ela disse, o que ela terminou aqui, falando? Falando, isso aqui, esse estudo hoje é baseado nesse versículo só. Primeiro ela diz, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, convicção. Segundo, e que o pavor que infundiu caiu sobre nós. Ou seja, segundo ponto, ela disse, o pavor caiu sobre nós. Olha só, além dela crer, ela teve temor. Meu Deus do céu. O temor de Deus é o freio da sua vida.
Tá um monte de gente tocando trombeta dizendo que crê em Deus. Tem um monte de gente tocando trombeta falando que Deus é lindo, maravilhoso e poderoso. Mas onde é que está o temor a Deus? O temor a Deus é o freio moral desta mulher que está me ouvindo aqui hoje, ou deste homem que está assistindo esse estudo. É o temor a Deus que vai fazer você caminhar de acordo com aquilo que você está dizendo que você crê. É o temor a Deus que vai fazer você negar bandejas de Satanás. É o temor a Deus que vai dirigir as suas escolhas. É o temor a Deus que vai dirigir o seu caminho. É o temor a Deus que vai fazer você se posicionar. É o temor a Deus. E nós temos aqui também um estudo, que eu não vou focar nisso aqui, sobre temor a Deus. Depois vocês caçam aí, meninas. O temor, ela creu e teve temor. E o mais incrível da história de Raabe é que ela teve temor simplesmente por ter ouvido falar dos atos do Deus de Israel. Meu Deus do céu. O temor foi gerado nela. Caiu sobre nós o teu pavor. Agora, você percebe que ela saiu do singular para o plural? Primeiro, ela falou a respeito dela. Eu sei que o Senhor os entregou essa terra. Depois, ela pega essa palavra, ela sai do singular e vai para o plural. Caiu sobre nós o temor, o pavor. Ou seja, todos ficaram com medos, mas só ela gerou o temor. E eu vou te provar isso aqui na Bíblia, tá? Todos ficaram com medo. Todo mundo tem medo de Deus. Ai, meu Deus. Mas o temor, minha filha... Vamos dar seguida. Enfim, só de ter ouvido falar. Não precisou de muitos. Lembro que não precisou das provas concretas. Não precisou dela ver. Não precisou de muito. Só de ouvir falar do Deus de Israel foi o suficiente para promover o temor no coração dela. A ponto dela dizer que não havia mais ânimo em ninguém. Mas algo me chama a atenção. Como eu disse para vocês, porque pela palavra de Raabe, as outras pessoas de Jericó também ficaram apavoradas, ficaram com medo. Todos eles estavam sabendo do que Deus era capaz de fazer, mas somente ela se posicionou para a mudança. Todos tiveram medo, mas somente ela permitiu que o temor de Deus a fizesse a posicionar. Então, hoje nós temos dois públicos dentro da igreja. Todas vocês, todas nós estamos ouvindo a mesma palavra, estamos ouvindo os mesmos feitos de Deus, estamos ouvindo tudo a respeito de Deus, mas umas mulheres têm medo, né? Deus, beleza, mas não se posicionam para viver em mudança, e outras pessoas, elas se posicionam para viver a mudança, o temor ser gerado diante daquilo que elas estão ouvindo. Cuidado para você não ser simplesmente uma ouvinte da palavra. Você precisa permitir que o temor de Deus venha sobre a sua vida, para que você possa se posicionar diante daquilo. Então, a mesma cena se repete hoje aqui. Nós temos aqui grupos, nós temos mulheres que estão ouvindo a mesma mensagem, mas somente algumas estão gerando temor a ponto de aplicar essa palavra em suas vidas. E outras ouvem aqui e saem aqui. Então, todas nós temos ouvido a respeito dos feitos do nosso Deus, mas nem todas as mulheres terão a capacidade de se posicionar para produzir mudanças em suas vidas. De se permitir serem confrontadas pela palavra, para que elas possam alcançar o patamar de honra que elas desejam viver, se transformar nessa mulher de Deus que elas desejam viver. Meninas, guarde algo aqui no seu coração. A sua honra não vem dos seus diplomas, não, tá? A sua honra, a sua excelência, essa mulher de Deus que você deseja ser, não vem daquilo que você conquista, não. Grandes coisas, menina, tanto que você vai conquistar, se você morrer hoje, você não vai levar nada. Então a sua honra não vem dos seus diplomas que estão na sua parede, da sua posição social, do seu conhecimento e muito menos dos anos de crente que você tem. Não vem.
A sua excelência está no quanto você está disposta a descer para que Deus venha crescer em você. E aí eu falo a minha frase favorita, porque o sucesso de uma mulher não está nas escadas que a levam à plataforma, mas a cruz que a leva à morte, porque é de lá que vem a excelência. É de lá que vem a excelência. Na matemática de Deus tem que descer florzinha de Jesus. Na matemática de Deus tem que descer. E muito. E muito. Beleza? Lembra? Nós vamos falar sobre Ruth aqui. Nós vamos estudar sobre Ruth. Mas você lembra? E eu vou repetir isso quando nós vamos pregar sobre Ruth. Estudar sobre ela. Quando Boaz disse a Ruth que na cidade estavam dizendo que ela era uma mulher de excelência, ela ainda era catadora de grãos, tá? Ela ainda era catadora de grãos. Mas nós vamos deixar isso para o próximo estudo. Então, primeiro, convicção. Eu sei que o Senhor vos deu essa terra. Segundo, caiu sobre nós o pavor, ou seja, temor. Terceiro, nós já estamos caminhando para o final. Os cananeus desfaleceram por causa de vocês. Presta atenção. E todos os moradores da terra, nessa versão aqui, porque no meu estudo está uma outra versão. E todos os moradores da terra estão desmaiados. Ah, meu Deus. Oi? Oi? Meninas, além de ouvir falar o poder do nosso Deus, a presença dos servos de Deus, só a presença dos servos de Deus foi o suficiente para intimidar o povo. Presta atenção. O suficiente para intimidar o povo. Meninas, se Deus é na sua vida, ninguém poderá te deter. Ninguém te para. Se Deus é na tua vida, ninguém te para. A presença dos homens de Deus fez com que Raabe respeitasse a Deus por causa dos servos dele. Olha, deixa eu falar algo para vocês. Eu sei que tem muito homens e mulheres que dizem ser de Deus que estão envergonhando o evangelho. E por causa disso, você tem fechado o seu coração para acreditar naquilo que Deus pode fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Muitas coisas que Deus vai fazer nas nossas vidas, Ele vai usar homens e mulheres de Deus. E se você continuar com esse teu coração fechado para pessoas, você está muito propício de perder grandes bênçãos da parte de Deus na sua vida. Raabe estava dizendo que a presença daqueles homens dos homens de Deus, fez com que o povo se intimidasse diante da presença dele. Tanto que a Bíblia diz que quando ela viu aqueles homens, e falou, meu Deus, ligou eles a Deus. E assim ela viu a oportunidade dela viver mudanças. Menina, quando Deus está na sua vida, quando Deus está na vida de um homem, de uma mulher de Deus, ninguém pode parar. Sabe, a minha pergunta para você é a seguinte: não importa a sua condição atual, as coisas estão feias, as coisas estão horrorosas, mas se tu tem convicção, se você tem temor de Deus, Deus é na tua vida. Então, quando você acorda pela manhã, o que você provoca nos céus e no inferno? O quê? Satanás, ele teme a sua presença? Uma conversa se encerra quando você chega, sabe aquele grupinho? Na hora que você chegou a Érica, chegou a Maria, chegou a Yara, chegou a Paula. As pessoas te respeitam? Ou as pessoas, quando você tá perto, tá cagando e andando, desculpa a expressão da palavra, porque você tá ali?
Elas vão falar o que tem que falar, vão pecar, vão fazer tudo porque elas não te respeitam. E aí? Pelo texto, meninas, a presença dos israelitas promoveu inquietação no meio daquela cidade. Os inimigos ficaram desfalecidos, não simplesmente por quem eles eram, como homens de carne e osso, assim como eu e você, mas por causa do Deus que eles serviam. Ei, sabe o que Deus está falando com a gente aqui? Se posicione como uma mulher de Deus, pelo amor de Deus. Se posicione como uma mulher de Deus. Não adianta você ter convicção e ter temor, mas você não se posiciona como mulher de Deus, você não tem vestimentas de mulher de Deus, você não tem fala como mulheres de Deus, você não se comporta como mulher de Deus. Como que você vai vencer o inimigo? Como que você vai vencer Satanás? Como que as pessoas vão te respeitar? Como que as pessoas vão ver Deus em você se você não tem representação de Deus nenhuma? Só murmura, só fala mal da vida dos outros, só se comporta, se veste como uma piriguete, uma mulher que não é crente, só fala palavrão. Ô, gente, pelo amor de Deus, como? A presença foi suficiente. Somente de ver a presença dos israelitas promoveu no povo de Jericó uma inquietação. Mas para Raabe promoveu uma oportunidade de transformação. Raabe viu a oportunidade da sua honra ser restaurada quando as pessoas vissem a quem ela servia. Agora você está entendendo? Por que desse ponto? Ali no meio tinha pessoas incrédulas? Tinha. Ali no meio tinha pessoas que murmuravam? Tinha. Mas aquela mulher viu que a presença daqueles homens, principalmente por causa do Deus que eles serviam, causou inquietação no meio do povo. Eu acredito que Raabe pensou assim: meu Deus, a sociedade me vê como uma prostituta. A sociedade me vê como uma mulher que não tem oportunidade nenhuma. Se eu tiver a minha honra restaurada, se as pessoas verem Deus na minha vida, a minha fama diante da sociedade vai mudar. A forma que as pessoas vão me ver vai mudar. Meninas, quando as pessoas te veem, o que provoca nelas? Eu jamais quero ser crente. Ser crente ser chato. Misericórdia, eu não quero ter nada a ver em ser crente. Eu não quero ser assim. Ou quando as pessoas te veem, elas dizem: meu Deus, olha o que Deus fez na vida dessa mulher. Gente, eu quero ser igual a ela. Eu quero ter o Deus que essa mulher tem. Meninas, por ela mesma, ela teria o valor dado e estabelecido pela sociedade como uma imunda. Mas com o Senhor, ela poderia ser alguém, mesmo sem ela ter as qualificações para aquela posição. Não é assim que Deus faz? Talvez eu e você não temos as qualificações que a sociedade espera de nós, mas para Deus, Ele faz com que essas qualificações sejam restauradas. É assim que Deus faz. Não foi assim que Deus fez de um prisioneiro a governador do Egito? Não foi assim que Deus fez de um pastor de ovelhas um rei? Não é assim que Deus fez de uma mulher adúltera salva? E não é assim agora que Deus estava fazendo de uma prostituta uma mulher virtuosa? Meu Deus, olha, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas, elas podem falar o que quiser ao seu respeito, mas elas terão que lidar com quem você se transformou. Este processo entre o que é e se tornar a ser, muitas vezes, meninas, é muito dolorido. É injusto aos nossos olhos. Por isso que talvez muitas mulheres não querem enfrentar essa caminhada, esse processo, não quer se permitir, porque processo dói, processo machuca, mas processo é glorioso demais. É glorioso. Deixa eu te falar algo, encerrando aqui, nós estamos terminando. Todos nós conhecemos o final dessa história, né? Pela coragem, ela mentiu ao rei,
sobre os espiões, né? E ela poderia ter pago isso com a própria vida, porque se alguém mentisse para o rei, seria morto ela e a casa dela. Os muros vieram ao chão e então algo mais lindo acontece dessa história. O resultado de tudo que Raabe produziu. Depois desses acontecimentos, sabe o que Josué faz? Leva Raabe para o meio do povo de Deus. Meninas, ele podia simplesmente ter cumprido o prometido com ela, né? Que era livrar ela, a casa dela e continuar o seu caminho rumo à terra prometida. Mas não, a Bíblia diz que ele acolheu ela. E olha que contraste, Deus pega o que foi profano, sujo, imoral e traz para o meio daquilo que era santo, escolhido, eleito. Deus colocou Raabe exatamente aonde a presença dele estava. Aleluia! Isaías capítulo 1, verso 18 diz o quê? Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Tudo isso porque ela estava disposta a desistir de uma vida de pecado, de erro. Deus fez com que o nome de uma prostituta fosse mencionado no livro de Hebreus e ainda fazer parte da genealogia de Cristo. Então, diante de tudo que você ouviu aqui nesta manhã, o que você acha que Deus não seria capaz de fazer por sua causa? Mas você está preparada para sair do seu casulo? Você está preparada para viver esse processo? Porque você acha que foi fácil para Raabe? Você já imaginou? O processo dói, meninas. Raabe andando lá no meio do povo de Deus, quantas mulheres não devem ter rejeitado Raabe? Quantas mulheres, quando viu Raabe andando no meio do povo, puxava os maridos porque tinha medo, ou puxava os filhos, ou falava, olha, não conversa com aquela mulher. Ela não estava nem aí. Deixa eu passar o processo que eu tenho que passar, a rejeição que eu tenho que passar. Gente, presta atenção, olha a vida que a mulher tinha e de repente ela vai morar no meio do povo de Deus. Imagina o tanto de preconceito que essa mulher não viveu. Imagina o tanto de rejeição que essa mulher não viveu. Mas ela, ó, deixa eu levantar meu nariz, chorar, sofrer, mas eu vou passar. E o final dessa história, o que acontece? Uma mulher sem honra, o Senhor a dá um marido e dá uma família. Porque não sei se você sabe, Boaz, o resgatador de Ruth, é filho de Raabe com Salmo. Eita Deus! Aquela mulher que tinha um passado, uma realidade totalmente terrível, totalmente assim, condenada pela sociedade, virou uma mãe, uma esposa, uma mulher do lar e ainda teve um filho incrível, casou com um guerreiro. Ô, gente, pelo amor de Deus, tá na hora de você começar a acreditar numas coisas aí de Deus, sabe? Tá na hora de você ter convicção, tá na hora de você ter temor para você se posicionar e mudar os seus posicionamentos para que você seja uma mulher de Deus, para mudar a sua história. Amém? Talvez era tudo isso que você precisava ouvir e depois você compartilhe com aquela mulher que tá lá no pó. Sabe aquela amiga tua que tá lá no pó? Tu vai pegar e vai falar assim com ela, tu vai ouvir essa mensagem, porque Deus pode mudar a sua história. Mas lembrando, cadê os posicionamentos? Cadê? Lembra? Cadê? Amém? Talvez era tudo isso que você precisava ouvir. Vamos orar? Vamos orar, Senhor, muito obrigada. Obrigada por essa palavra de hoje. Senhor, obrigada, Senhor, por esse maná. Nós cremos no teu poder, nós cremos no teu mover, nós cremos no teu agir. Espírito Santo de Deus, que nesta manhã o teu Espírito possa encontrar o coração de cada mulher, que novas convicções possam ser geradas, que o temor do Senhor possa ser, ó Deus querido, possa ser estabelecido no coração dessa mulher. Deus, que essa mulher possa se posicionar diante desta caminhada que o Senhor tem proposto a ela. Paizinho querido, em nome de Jesus, nesta manhã eu ministro sobre a vida desta mulher graça, poder, unção do teu Espírito. Se mova, Deus querido, de uma forma sobrenatural. Fale ao coração desta mulher, que ela possa ver, Senhor, a tua glória, o teu poder, que essa mulher possa experimentar o melhor de ti. Obrigada por esse maná desta manhã. Obrigada que aonde esta palavra passar, realidade de mulheres possam ser transformadas. Eu creio nisso. Em nome de Jesus eu creio nisso. Obrigada, Senhor.
Amém, meninas? Receba essa palavra para o seu coração. Lembrando que os nossos livros estão disponíveis lá no meu site, ericaleite.com, e semana que vem nós estamos aqui de volta para aprender de mais uma mulher incrível e trazer uma aplicação pessoal para as nossas vidas. Amém? Um beijo, um excelente dia para todas vocês. Tchau, tchau.